Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo Explorador e hoje eu vim trazer para vocês uma aula mais de revisão sobre alguns assuntos que a gente já viu na meta, mas eu vi que vocês mandaram ali questões, estavam com dificuldades, e bem, vim trazer essa parte da lógica proposicional, que são as proposições compostas, então a gente vai trabalhar os conectivos e, ou, sim, então e se somente se. Vou mostrar para vocês algumas dicas de como lembrar como é a tabela verdade, o que precisa acontecer para ser verdadeiro ou o que precisa acontecer para ser falso, tá bom? E resolver as questões que vocês me mandaram lá no grupo de reforço da galera do TJ. Então, sem mais enrolação, estou com o material na tela e a gente vai começar pela conjunção de duas proposições, mais conhecida como o E. O E, o que ele é? A conjunção de duas proposições P e Q, ela é representada pelo P, chapeuzinho, Q. Então, o E vai ser esse chapeuzinho aqui, ó. E o seu valor lógico é a verdade quando P e Q forem ambas verdadeiras, e a falsidade nos demais casos. E aí a gente tem dois exemplos. Daniela é professora e Thaís é médica, e haverá aulas de raciocínio lógico e de matemática. Como eu uso, como eu penso para lembrar dessa tabela verdade na hora da prova? Bom, eu penso sempre em leis, me ajuda muito pensar em leis, mas eu penso em uma específica, olha só. Imagina que o governo inventou um novo benefício para ajudar a galera, e para tu poder retirar esse benefício, tu precisa chegar lá com o RG e o CPF. Bom, vamos escrever aqui de uma forma mais simplificada, então eu teria que chegar lá com o RG e o CPF. Beleza, eu preciso do RG e o CPF. Então vamos imaginar os cenários. Bom, aqui a gente tem o P e o Q. Vamos supor que o P representa o RG e o Q representa o CPF. Quais combinações a gente pode ter na nossa tabela verdade que a gente vai ter em todas as tabelas verdades? Bom, eu posso chegar lá com o RG e o CPF, que é no caso VV. Poderia chegar só com o RG, então seria verdadeiro para RG e falso para CPF. Poderia chegar só com o CPF, então seria falso para RG e verdadeiro para CPF. Ou eu poderia chegar com nenhum dos dois, sem RG e sem CPF. Esses são todos os cenários possíveis, independentemente do que a gente estiver falando de qualquer conectivo. Sempre que eu tiver duas proposições, P e Q, vai ser sempre assim. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Aqui estão as quatro opções. Tenta pensar numa quinta opção, tu vai ver que não vai ter, tá bom? Tá tudo exposto aqui. Beleza. Eu vou deixar RG e CPF, porque agora a gente vai pensar no conectivo E, então. Para retirar o benefício, eu preciso do RG e do CPF. Então, no primeiro cenário, eu chego lá com RG e CPF na mão. Opa, quero retirar o benefício? Eu vou poder retirar o benefício ou não vou? Vou poder, porque o requisito era levar o RG e CPF. Eu levei os dois, vou poder retirar. Mas agora, se eu chegar lá só com o RG, será que eu vou conseguir retirar? Bom, para retirar o benefício, eu preciso do RG e do CPF. Eu cheguei lá só com o RG. O que a moça ou o moço que estiver me atendendo vai perguntar? E o CPF, cadê? Precisa dos dois. Então, eu não vou conseguir se eu não tiver um deles. Da mesma maneira que se eu chegar só com o RG eu não vou conseguir, se eu chegar só com o CPF, a moça ou o moço vai olhar para mim e falar: e o RG, cadê? Para retirar, precisa do RG e do CPF. Tu veio só com o CPF. Falta RG. Quando tiver o RG, tu volta aqui. Então, vai ser falso aqui também. E se eu chegar lá sem RG e sem CPF para retirar o benefício? Aí fica difícil, né, galera? Eu preciso do RG e CPF. Eu vou lá com nenhum dos dois? Bom, aí é falso e eu não vou conseguir tirar o meu benefício, tá bom? Então, o que a gente montou aqui na nossa tabela verdade? Basicamente o que a gente escreveu lá no nosso enunciado, a nossa descrição do que era a conjunção. Seu valor lógico é a verdade quando P e Q forem ambas verdadeiras e falsidade nos demais casos. Verdadeiro quando ambas são verdadeiras e falsidade nos demais casos. Exatamente o que a gente tinha dito no enunciado. Talvez venha questões do tipo: o que precisa acontecer para isso ser falso? Será que a gente consegue fazer essa análise? Bem, se ela é verdadeira quando ambas são verdadeiras, basta que uma seja falsa para que isso seja falso. Vocês não concordam? Olha só,
Aqui tem uma falsa, já temos falso. Aqui tem uma falsa, já temos falso. Aqui temos duas falsas, aí temos falso. Então, se perguntar o que precisa acontecer para não ser verdade o P e Q, bom, RG tem que ser falso ou CPF falso. Ou seja, não P ou não Q. Viram só? Eu preciso que RG seja falso ou CPF seja falso. Então aqui a gente tem a nossa análise do E. Ambas têm que ser verdadeiras para ser verdade. E quando é que vai ser falso? Quando P é falso ou Q é falso. Beleza. Acho que o E está dominado. A nossa conjunção já foi. Agora a gente vai para a nossa disjunção, que pode ser inclusiva ou exclusiva. E a gente já vai ver por quê. A nossa disjunção inclusiva é conhecida como OU. E aí, o que a gente tem escrito aqui? A gente tem que a disjunção inclusiva de duas proposições, P e Q, é representada por P, um Vzinho, Q. Então, P ou Q. Seu valor lógico é a verdade, exceto quando P e Q forem ambas falsas. E aí, como exemplos, a gente tem... Botei dois exemplos aqui, mas tudo bem. João é inteligente ou Pedro é alto. E também temos haverá aula sábado ou domingo. Como é que eu gosto de pensar a disjunção inclusiva, o ou? Bem, vamos olhar para a nossa tabela verdade aqui, que a gente tem P e Q, né? P e Q a gente já viu que vai ser sempre o mesmo cenário. Vai ser verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, ou falso, falso. Mas e o ou? Como é que a gente pensa isso? Bem, de novo, eu gosto de pensar em uma lei e eu vou pensar exatamente na lei anterior, só que eu vou mudar o E pelo ou. Então, para sacar o benefício do governo, eu preciso do RG ou do CPF. Tá? Então, vamos lá. Cheguei no governo. Pá, quero sacar o benefício. Se eu chegar com o RG e o CPF em mãos, eu vou conseguir sacar? Vou, porque eu precisava do RG ou CPF. Cheguei com os dois, bom, eu extrapolei, né? Eu não precisava dos dois, mas já que eu levei, obviamente eu vou conseguir retirar esse benefício. Então tá ótimo pra gente. E se eu chegar só com o RG? Bom, da outra vez não podia, né? Porque eu precisava do RG e CPF. Dessa vez, eu preciso do RG ou CPF. Então pode ser um, pode ser o outro também. Então se eu chegar só com o RG, tudo bem. Eu precisava do RG ou CPF. Da mesma maneira que se eu chegar só com o CPF, tudo bem. Vou poder sacar também. Agora, se eu chegar no governo de novo, sem o RG e sem o CPF, aí não vai ter jeito. Não vou conseguir sacar esse benefício do governo. Tá bom? Então vocês podem ver que, apesar de ser muito parecido com a nossa conjunção, a nossa disjunção tem uma diferença nos valores, verdade? Olha só. Lá, para que fosse mentira, bastava que uma fosse falsa, né? Agora, a disjunção inclusiva ela é muito mais inclusiva. Eu posso ter uma falsa, eu só não posso ter ambas falsas. Então vamos lá. Tenho aqui a disjunção ou. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro e falso dá verdadeiro. Falso e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e falso dá falso. Se eu quisesse perguntar para vocês na prova, quando que isso vai ter valor falso? Bom, isso vai ter valor falso quando a primeira for falsa e a segunda também. Quando uma for falsa, vai ser? Não, eu preciso que as duas sejam. E ela não remete a algo que a gente já viu antes, o E? Olha só, eu preciso que as duas sejam verdadeiras para ser verdadeira aqui. Então, quando eu preciso que as duas sejam algo, eu estou falando de E. Então, o que eu tenho que fazer para isso virar falso? Para o ou virar falso, eu preciso que não P e não Q. Preciso que seja falso a primeira e falso a segunda. Entenderam? Então, aqui na primeira, eu tinha que não P ou não Q. Eu precisava que uma delas fosse falsa. Aqui o que muda é que eu preciso que as duas sejam falsas. Tá bom? Então, eu tenho aqui já a conjunção e a disjunção inclusiva
de duas proposições, o famoso OU. Vamos para a nossa terceira disjunção, então, que agora, segunda disjunção, terceira proposição composta, né? Que é a disjunção exclusiva de duas proposições, ou. O que ela muda um pouco? Bom, no nome muda aqui, antes era inclusiva e agora é exclusiva. Por quê? Bom, vamos ver a definição e eu já conto para vocês. A definição diz o seguinte: a disjunção exclusiva de duas proposições P e Q é representada por ou P ou Q, e o símbolo é aquele Vzinho, só que tem um traço embaixo. Se o valor lógico é a falsidade quando P e Q tiverem o mesmo valor lógico, ou seja, quando P e Q forem ambas verdadeiras ou ambas falsas. Se os valores lógicos forem contrários, ou seja, uma proposição verdadeira e a outra falsa, o valor lógico da proposição composta será a verdade. Exemplos: ou João é inteligente, ou Pedro é alto. Outro exemplo: ou durmo, ou estudo. Como é que eu gosto de pensar esse tipo de questão? Bem, o ou, para a gente montar a nossa tabela verdade, vai ser sempre aquele mesmo processo, né? A gente vai ter verdadeiro, 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 falso. Opa, calma aí que meu tablet está mexendo aqui. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Deixa eu colocar os Fs agora. Falso. E falso, falso. E aí, como é que eu gosto de pensar o ou? Bem, tem momentos na vida que a gente tem que falar para o nosso amante, a nossa mulher, nossa confidente, nosso confidente, marido, que é decida. Ou é ele, ou sou eu. Ou é ela, ou sou eu. É um momento chave da nossa vida. Outro momento chave da nossa vida é quando nosso filho nasce aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem que escolher. Ou é colorado, ou é gremista. Mas eu acho que o melhor exemplo para se pensar é o do morto-vivo. Ou a pessoa está morta, ou a pessoa está viva. Não tem como estar os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou pensar o seguinte: ou está morta, ou viva. Então, nesse cenário, o que a gente tem que pensar? Vamos lá. Se P é morto, e Q é vivo, se a pessoa está morta e viva, temos um problema aí. Não estamos no The Walking Dead. Não temos zumbis aqui. Então, não tem como acontecer da pessoa estar morta e viva ao mesmo tempo. Agora, se a pessoa estiver morta, ok, obedece às leis, né, da física, da biologia. A pessoa está morta, tudo bem. Da mesma maneira que, se a pessoa estiver viva, tudo bem também. Está dentro, né, do nosso acordo aqui, das leis biológicas, da física e da vida. Ou a pessoa está morta, ou a pessoa está viva. Os dois não tem como. E agora o último cenário é quando a pessoa não está morta e não está viva. Ela está o quê, então? Não tem muito, né, para onde fugir. Se ela não está morta nem está viva, isso aqui é uma coisa fora do comum e é falso. Não tem como acontecer. Então, para trabalhar o ou, eu gosto de usar esse exemplo do morto ou vivo. Ou a pessoa está morta ou a pessoa está viva. Não tem como ela estar morta e viva ao mesmo tempo. E não tem como ela não estar nem morta e nem viva. Tá bom? Então, se eu tivesse que negar isso, né? Como é que eu tornaria falsa a minha afirmação aqui? Bem, ou eu tenho que P e Q, né, são verdades, ou seja, P e Q, ou eu tenho não P e não Q. Então eu tenho ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas. Entenderam onde eu quero chegar? Ah, mas se eu tiver uma falsa só? Não, uma falsa só é o que a gente quer. A gente quer que uma seja verdade e uma seja falsa, porque é ou uma ou outra. Então, só vai dar problema quando ambas são verdadeiras, ou seja, P e Q são verdadeiras, ou ambas são falsas, ou seja, não P e não Q. Tá bom? Então, por aqui terminamos as nossas disjunções. Agora vamos para o nosso próximo slide, que a gente vai falar da proposição condicional, a implicação sim, então, que é o que mais cai em prova.
E também tem a proposição bicondicional, dupla implicação, que também costuma cair, mas se a gente tivesse que eleger uma favorita das provas, vai ser a implicação sim, então, que vocês vão ver bastante nas questões, tá bom? Então, proposição condicional, implicação, se, então. Se algo acontecer, então outra coisa vai acontecer. Né? O que a definição nos diz? A proposição condicional é representada por P tracinho Q, ou seja, P seta Q, e a gente lê dessa seguinte maneira, se P, então Q, tá bom? Na condicional se P, então Q, disse que P é o antecedente e Q é o consequente. O valor lógico de uma condicional se P, então Q, é a falsidade somente quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, ou seja, quando ocorre VF nessa ordem. Nos demais casos, o valor lógico será verdadeiro. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui já o exemplo meu que eu gosto de usar, que é, se sou brasileiro, então devo usar a camisa do Brasil. Como é que a gente pensa nessa tabela verdade, então? Bom, o início aqui, P e Q, vai ser igual a todas as outras. A gente vai ter verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Que são todos cenários possíveis. Ok. Como pensar no se, então? Bem, usando a regra que eu coloquei aqui para vocês. Lembra que eu falei que trabalhar com leis nos ajuda? Então, se sou brasileiro, então devo usar a camisa do Brasil. O sou brasileiro vai ser o nosso P, brasileiro, e Q vai ser a camisa. Então, vamos lá. Se eu sou brasileiro, então devo usar a camisa do Brasil. É a nova lei. Instauraram isso, virou lei no Brasil. Então, vamos lá. Primeiro cenário. Eu sou brasileiro e estou de camisa do Brasil. Estou de acordo com a lei? Estou de acordo com a lei. Então, verdadeiro. Agora, se eu sou brasileiro e não estou com a camisa do Brasil, aí vocês concordam que eu estou fora da lei? Porque a lei é bem direta. Se sou brasileiro, então devo usar a camisa do Brasil. Se eu sou brasileiro e não estou com a camisa do Brasil, eu estou fora da lei. Portanto, falso. Entenderam? E agora, nos casos que eu não sou brasileiro. E aí? Vou dar um spoiler para vocês. Vou estar sempre dentro da lei. Por quê? Porque a lei, ela é específica, olha só. Se sou brasileiro. Então eu tenho que ser brasileiro para essa lei valer para mim. Agora, se eu sou uruguaio, argentino, italiano, espanhol, essa lei tanto faz para mim, eu vou estar sempre de acordo com essa lei, porque eu não sou brasileiro, essa lei só se aplica a brasileiros. Então, se sou brasileiro, então devo usar a camisa do Brasil. Agora, se eu não sou brasileiro, pode ser que eu esteja com a camisa do Brasil, pode ser que eu não esteja. Eu nunca vou estar violando a lei. Só vou estar violando a lei em um caso específico, que é o quê? Quando eu sou brasileiro e não estou usando a camisa do Brasil. Ou seja, nesse segundo caso, sou brasileiro e não estou usando a camisa do Brasil. Portanto, F. Então, vamos lá. Se eu quisesse que vocês negassem, tornasse falso sim, então, o que vocês teriam que fazer? Bom, vocês teriam que me trazer esse segundo caso. Então, eu preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Ou seja, eu preciso de um P, mas eu preciso de E, não Q. Entenderam? Eu preciso do V e do F. Então eu preciso de P e não Q. Isso aqui vai negar a nossa se. Então, preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa, para depois ser falsa. E esse é o único cenário que o se então vai ser falso. Que a nossa condicional, nossa implicação vai ser falsa. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Tá bom? Essa aqui vai ser a queridinha na hora das provas, é o que mais vai aparecer na hora de fazer questões. E a gente vai ver isso em breve, que eu separei as questões pra gente fazer juntos, tá bom? Só vamos passar antes pela bicondicional, que é interessante que a gente saiba também. E ela diz o seguinte, proposição bicondicional, que é a dupla implicação. Né? É o famoso alguma coisa, se e somente se, outra coisa. A proposição bicondicional é representada por P, e aí agora é uma setinha apontando para os dois lados.
E a gente lê, né? P, C e somente C, Q. Seu valor lógico será a verdade nos casos em que P e Q forem ambas verdadeiras ou ambas falsas. Exemplo. Uso tênis C e somente C, uso meia. Isso aí, caso bobo, mas nos ajuda a pensar, vai por mim. Então vamos lá, P é tênis e Q é meia. Então vamos lá. Tabela verdade vai ser sempre a mesma. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Vocês já vão fazendo automático depois de um tempo, vai por mim. Falso, falso e falso. Beleza. Então vamos lá. Uso tênis C e somente C, uso meia. Pensa no teu dia. Se tu tá de tênis, verdadeiro, e tu tá de meia, é um negócio que faz sentido, né? Tu põe a meia e depois põe o tênis. Então, isso aqui está de acordo. Agora pensa um cenário que tu tá só de tênis e sem meia. Tem gente que curte, mas não é o normal. O normal é sempre vir o tênis e a meia juntos. A gente põe a meia e depois põe o tênis. Se eu botar só o tênis, é meio estranho. Então eu já penso o seguinte, ó, só o tênis não tá legal. Vou botar um F aqui. Da mesma maneira que, se eu ver um cara andando só de meia no shopping, vai ficar estranho, vocês não concordam? Porque geralmente a meia e o tênis andam juntos. Então se eu ver um cara só de tênis sem meia, já fico meio desconfiado da pessoa. Se eu vejo um cara só de meia e sem tênis andando no shopping, na rua, também fico desconfiado da pessoa. Por quê? Porque está errado. Tem que ser C e somente C. Eu preciso estar de tênis e meia juntos. Ou esse segundo caso que é o quê? Quando o cara não está nem com tênis, nem com meia. O cara tá de pé descalço na praia. Tudo bem. O cara tá com um chinelinho ali. Tudo bem. Então, verdadeiro. O que eu quero mostrar nesse exemplo? Que, quando a gente estiver falando de bicondicional, eu preciso que ambas sejam verdade ou ambas sejam mentira. Então, ou o cara usa meia e tênis, ou ele não usa nenhum dos dois. Agora, usar só tênis ou só meia, sei lá, pra mim, eu acho meio estranho isso, tá bom? Então, essa é a forma que eu lembro da bicondicional, C e somente C. Ô, Diogo, como que eu faço para negar essa bicondicional, essa questão pedir? Bom, para a gente saber como negar, eu tenho que fazer o mesmo processo das outras. Analisar o que precisa acontecer para ela virar falso, né? E aí, a gente olha aqui e vê. Eu preciso que uma seja falsa para que a gente tenha um resultado falso. Mas se eu tiver duas falsas, dá problema. Então, antes a gente tinha o não P ou não Q. Isso poderia ser uma resposta e talvez algum de vocês tenha pensado nisso. Não P ou não Q. Isso vai satisfazer, porque eu preciso que a primeira seja falsa ou a segunda seja falsa. Só que quando a gente está falando de ou, vamos voltar lá para o nosso primeiro slide. Ué, por que não está voltando para o nosso primeiro slide? Aqui. Quando a gente está falando de ou, eu considero um caso que uma é verdadeira, no nosso caso a gente está procurando uma falsa, né? Uma é falsa ou a outra é falsa. Mas no nosso caso a gente está olhando, né, como se fosse falsa, mas enfim, nesse caso aqui seria como verdadeiro. Seria um verdadeiro, verdadeiro. Só que quando a gente está falando do ou, quando a gente tem ambas verdadeiras, ele considera como verdadeiro também. Então, acho que ficou meio confuso, mas o que eu quero dizer é, quando eu tenho não P ou não Q, eu vou estar considerando esse caso, mas esse caso aqui também que a gente tem duas Fs. Não é isso que a gente quer, a gente precisa que seja ou a primeira F ou a segunda F. E vocês lembram qual conectivo é esse? É o ou. Então, eu teria que ajustar aqui para ou. Então, ou não P ou não Q. Porque se eu tivesse só ou, eu poderia ter não P e não Q, né? Poderia ter as duas e aí nos resultaria nesse último caso aqui que não nos serve. Então eu preciso que seja ou uma ou outra, eu preciso que seja exclusiva, eu preciso que seja ou para negar, tá bom? Então,
a gente tem que a primeira é F ou a segunda é F. E assim a gente encerra a nossa proposição, né, composta. Vimos então a conjunção, que é o E, vimos também a disjunção inclusiva, que é o OU, vimos a disjunção exclusiva, que é o OU, vimos a proposição condicional, a implicação se, então, e vimos também a proposição bicondicional, a dupla implicação se e somente se. E agora eu vou colocar as questões para a gente resolver juntos, tá bom? E a primeira questão diz o seguinte: sejam P, Q e R proposições simples, se a proposição composta P ou Q, e aí a gente tem uma seta, então a gente tem que reler de novo, só que colocando o se na frente. Então, se P ou Q, então R, tem valor lógico falso, é correto concluir que... E bom, galera, quando a gente tem esse tipo de questão, geralmente vai girar em torno do sim, então. Como eu falei, o sim, então é o preferido das provas e o preferido da FGV, mas também preferido de todas as bancas. O que o sim, então está nos explicando? O sim, então, ele está nos explicando o quê? A gente tem uma parte A aqui, se A, então B. Basicamente o que a gente tem é isso, se A, então B. Deixa eu ver se eu consigo ajustar a grossura da caneta aqui. Acho que assim fica melhor, né? Se A, então B. E aí, olha só o que a questão diz. Se a proposição composta tem valor lógico falso, é correto concluir que... E aí tu tem que lembrar do sim, então. Lembra o que precisava acontecer para o sim, então, ser falso? Para o sim, então, ser falso era em um caso só, que é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, quando eu sou brasileiro e não estou usando a camisa do Brasil. Então, eu teria que ter o seguinte cenário. A primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Então, R tem que ser falso. Né? Vocês concordam? R igual a falso. Porque eu preciso que isso aconteça para ter um valor lógico falso. Agora, P ou Q tem que ser verdadeiro. P ou Q tem que ser verdadeiro. E vocês lembram quando P ou Q é verdadeiro? P ou Q vai ser verdadeiro sempre que tiver uma verdade, pelo menos. Olha só. Uma verdade, verdadeiro. Uma verdade, verdadeiro. Duas verdades, aí extrapolou. Mas continuaria sendo verdadeiro. Eu precisava de RG ou CPF. Se eu jogar só com RG, ok. Se eu jogar só com CPF, ok. Se eu chegar com os dois, aí é o mais 4 do Uno, né? Não tem como responder, porque é verdadeiro. Eu precisava de um só, eu levei dois. Então, muito bom. Então, eu preciso que P ou Q, eu preciso que uma seja verdadeira. Então, P, verdade, ou Q, verdade. Aí vamos para nossas alternativas procurar a nossa resposta. Bem, a alternativa A diz o seguinte: R é falso, até aqui tudo bem, e que P e Q não são simultaneamente falsos. Será que é isso que a gente está procurando? Bem, vamos olhar de novo. Não podem ser ambas falsas. Basicamente, eu dizer que ambas não podem ser falsas é que pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então ele está falando, não pode ocorrer isso aqui, ó, de ambas serem falsas. Senão, vai ser falso. Então ele está corretíssimo nessa nossa alternativa. R é falso e P e Q não são simultaneamente falsos. Exatamente, porque se fosse simultaneamente falsos, a gente teria que o A seria falso, e aí teríamos um caso de F e F, que no sim, então, retornaria um V. Entenderam? Então a nossa alternativa A está correta. Alternativa B diz que é verdadeiro, poderia ser, e que P e R são simultaneamente falsos. Isso não está num todo errado, né? Porque se isso acontecer de Q ser verdadeiro, P e R serem falsos, retornaria o nosso valor que a gente quer, porém, não é sempre que isso vai acontecer, entendeu? O Q é verdadeiro, mas o Q não é necessariamente sempre verdadeiro. Eu poderia ter, por exemplo, P verdadeiro ou Q falso, né? O não Q, de repente. Porque se eu tiver P verdadeiro, deixa eu trocar aqui o P por
P, aqui. P ou não Q. Se eu tivesse P ou não Q, eu teria um caso de VF, ou seja, eu cheguei só com o RG, ou só com o CPF. E mesmo assim eu teria que é verdade. Então, nesse caso aqui, está errado, porque não é necessariamente sempre que o Q vai ser verdadeiro. P é verdadeiro, e aí, de novo, a gente caiu no mesmo caso do Q verdadeiro, porque P não é necessariamente verdadeiro. Eu poderia ter, por exemplo, não P ou Q, porque se eu não tenho o CPF, mas eu tenho RG, ou não tenho RG, mas tenho CPF, já me resolve. Então, essa aqui está errada também. R é falso, ok, e que P e Q são simultaneamente verdadeiros. Então, seria esse primeiro caso aqui, que ambos são verdadeiros. Que também está ok, mas isso é só um caso dos 3 possíveis. Então, não é sempre que vai acontecer isso. Eu não posso concluir isso, tá bom? Então, eu vou riscar. E Q é verdadeiro, bom, já caiu no caso lá de que eu não posso afirmar que sempre Q vai ser verdadeiro. A única que eu posso afirmar 100% de certeza é que R é falso. R é falso vai ter que ser em todos os cenários, para a gente ter o VF, né? E que P e Q não são simultaneamente falsos. Isso é verdade para todos os casos e, portanto, a resposta dessa é A. Tá bom, galera? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. A proposição lógica, se Q ou T, então P e R e S, tem valor lógico verdadeiro. Dado que o valor lógico de S é falso, conclui-se corretamente que... E bom, ó quem apareceu de novo. Sim, então. Apareceu o sim, então. Então, quando aparece o sim, então, a gente vai ter que dividir sempre da seguinte maneira. Ó. Aqui a gente tem o A, seta, e aqui tem o B. Então, a proposição lógica, se Q ou T, então P, E, R e S tem valor lógico verdadeiro. Dado que o valor lógico de S é falso, conclui-se corretamente que... Vamos analisar, então, onde é que está o S. O S está no nosso B. E o nosso B é P, E, R e S. Então, em linguagem, né, da lógica proposicional, eu tenho P, I, R e S. Quando eu tenho o E, vocês lembram o que acontece quando eu tenho o E? Olha só, eu só tenho valor verdade quando eu estiver falando de E, quando todas forem verdade. Porque eu preciso do RG e do CPF. Então, nesse exemplo, é como se eu estivesse falando RG, CPF e passaporte. E para eu tirar o benefício, eu preciso chegar lá com RG e CPF e passaporte. Ou seja, para isso ser verdade, para eu conseguir sacar o benefício, eu preciso ter em mãos o RG, o CPF e o passaporte. Não pode ser só 2, não pode ser só 1, eu preciso ter os 3. Então, para isso ser verdade, eu preciso que todos sejam verdade. Verdade, verdade, verdade. Só que o nosso enunciado diz o seguinte, S é falso. Opa, se S é falso, eu já tenho uma noção que isso aqui vai me retornar falso. Então, o nosso B, ele vai retornar falso. E aí, como a gente está falando de sim, então, a gente está num cenário perigoso. Porque o que a gente quer? Algo que tenha valor lógico verdadeiro. E se eu tenho que a segunda parte é falso, se eu tiver que a primeira é verdadeiro, eu teria um caso de VF. E um caso de VF é justamente o que a gente viu, que é o único caso que isso aqui é falso. Então, se é o único caso que isso é falso, não posso ter que a primeira parte é verdadeira. A primeira parte só pode ser falsa. Então, eu preciso que aconteça um caso de FF. Então, A vai ter que ser F também, para isso ser tudo verdadeiro. Entenderam? Então, agora a gente parte para a parte da questão, que é analisar a primeira parte aqui, o nosso A, Q ou T, o Q ou T. Eu tenho que isso tem que ser falso. Tem que ser falso. Mas, quando é que o ou é falso? Bem, o ou só vai ser falso quando ambas forem falsas. Quando for falso, falso, eu terei falso. Caso contrário, seria tudo verdadeiro. A gente viu isso na outra questão, né? Não são simultaneamente falsos, né?
Então, nesse caso vai ser o contrário. Como eu quero que seja falso, eu preciso que Q seja falso e T seja falso também. Então vamos lá. Eu tenho que S é falso. S é falso. Q é falso. E T é falso também. A gente tem que procurar algo nesse sentido nas nossas alternativas. Alternativa A. P tem valor lógico falso. Bom, a gente não sabe muito bem do P. O P, ele está num caso aqui que, independente se ele for verdadeiro ou falso, ele pode ser tanto verdadeiro como falso, que não vai alterar nada, porque eu precisava que P, R e S fossem verdadeiros para aquilo ser verdadeiro. E como S já é falso, já ferrou tudo, então P pode ser verdadeiro ou falso. Então eu não consigo falar nada, né, argumentar nada sobre ele da mesma maneira com o R. Porque independente se ele for verdadeiro ou falso, não vai mudar nada. O S já é falso e já tornou tudo falso para mim. Então vamos lá. Quando eu começo falando que P tem valor lógico falso, eu já sei que é errada. Porque P pode ter valor lógico verdadeiro. P a gente não sabe. A gente não tem informações o suficiente para concluir algo. Na segunda a gente tem P tem valor lógico verdadeiro. Mesmo caminho. A gente não sabe o que afirmar sobre P. A gente só sabe sobre S, Q e T. Vamos para a terceira alternativa. Q tem valor lógico falso e T tem valor lógico falso. Então vamos lá, aqui está falando que Q tem valor lógico falso verdadeiro e T tem valor lógico falso verdadeiro. Então essa aqui provavelmente é a nossa alternativa. Vamos só por descargo de consciência olhar as nossas outras. Q tem valor lógico falso e T tem valor lógico verdadeiro, o erro está aqui, ó, T tem valor lógico verdadeiro, porque a gente viu que T tem que ser falso. Porque quando a gente está falando do ou, a gente precisa que ambas sejam falsas, ou seja, Q e T. Então aqui vai ser falso por conta dessa parte. E aí na E diz Q tem valor lógico verdadeiro, bom, como a gente viu, Q tem que ser falso e T falso também. Então a única que nos serve é a alternativa C, Q tem valor lógico falso e T tem valor lógico falso. Tá bom? Próxima questão. Se a camisa é azul, então a calça não é branca ou o boné é preto. De novo, um caso de se então. Se isso tudo é falso, é correto então concluir que, e bem, a gente tem que representar de novo o se então daquela maneira. Se a camisa é azul, isso aqui é A, então, né, se então, a calça não é branca ou o boné é preto. É a parte B. Só que a gente está falando que isso vai ter um valor falso. Quando que o sim, então, é falso? É quando eu sou brasileiro e não estou usando a camisa do Brasil, né? No caso, V na primeira e F na segunda. Então vamos olhar. Eu preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa. Então, se a camisa é azul, tem que ser verdade, eu consigo concluir que a camisa é azul. Beleza. Só que a gente tem que, então, a calça não é branca ou o boné é preto. Essa parte eu preciso que seja falso. E o que eu estou trabalhando aqui? Eu estou falando que a calça não é branca ou o boné é preto. Vamos chamar a calça não é branca de P e boné é preto de Q. Tá bom? Então eu tenho um P ou Q. Então vamos lá. Preciso que isso seja falsa. Quando é que o meu ou vai ser falso? Quando eu tenho ambas as falsas. É isso que a gente viu na questão anterior e na questão anterior. Eu preciso que ambas sejam falsas. Lembram lá da nossa tabela verdade? Preciso que ambas sejam falsas. Olha como isso cai. Olha quantas vezes eu já circulei. Então, o ou cai bastante, da mesma maneira que o sim, então, cai bastante. Então, eu preciso que ambas sejam falsas. Para isso aqui ser falso. Então, o que eu tenho? Que a calça não é branca, ela vai ter que ser branca. O ou vai virar e, né? Porque eu preciso que as duas coisas aconteçam. Então, a calça é branca e o boné não é preto.
porque daí agora eu tenho uma FF do OU, que vai retornar um F, né? Então eu tenho o V da camisa é azul, F com essa segunda parte, e o VF nos retorna o falso que a gente queria. Então vamos lá. O que eu tenho para dizer então? Que camisa é azul, camisa é azul, calça é branca e boné não é preto. Eu vou ter que procurar isso nas nossas alternativas. Então vamos lá. Camisa é azul. Aqui eu tenho que camisa não é azul. Já começou errado? Não pode ser essa primeira. B, a camisa é azul, ok. A calça não é branca. Bah, tá vendo bem, mas já errou na segunda. Não é essa a alternativa. C, a camisa não é azul. Putz, já errou. D, a camisa é azul, a calça é branca e o boné não é preto. Exatamente a alternativa que a gente estava procurando. E a letra E diz, a camisa não é azul, já ferrou por aí. Portanto, a resposta final dessa alternativa é a letra D. E aí, terminamos essa página de questões, mas ainda não terminamos as questões que vocês me mandaram. Que vocês me mandaram mais essas duas questões e eu vim aqui resolver com vocês. E bem, bora para as nossas duas últimas questões que vocês me enviaram lá no grupo. E essa questão diz o seguinte: policiais montaram um posto de vistoria em certo ponto de uma estrada. Alguns carros são obrigados a parar e os policiais conferem se o motorista tem habilitação válida e verificam por meio de teste do bafômetro se o motorista ingeriu ou não bebida alcoólica. A instrução que os policiais possuem é: se o motorista tem habilitação válida e passa no teste do bafômetro, então deve ser liberado. Carlos, viajando nessa estrada, foi abordado pelos policiais e não foi liberado para prosseguir viagem. É correto concluir que... E bem, galera, como a gente pode ver, é mais um caso de sim, então. Mais um caso de sim, então. E aí a gente vai resolver mais ou menos da maneira que a gente resolveu as outras questões. Então eu tenho que, se o motorista tem habilitação válida e passa no teste de bafômetro, então deve ser liberado. Eu posso marcar aqui o motorista tem habilitação válida e passa no teste do bafômetro como sendo meu A. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, senão o tablet fica dando problema. Se isso, então B. O que vai ser o nosso B? Deve ser liberado. Só que olha só, a questão já nos diz. Carlos, viajando nessa estrada, foi abordado pelos policiais e não foi liberado para prosseguir viagem. Ou seja, eu tenho que meu B é falso. E se eu tenho que meu B é falso, olha só. Se eu tenho que meu B é falso, se a primeira parte for verdadeira, vai retornar em falso. O único caso que é falso é quando eu tenho a primeira verdadeira e a segunda é falsa. Então, se eu tenho que a segunda é falsa, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa, porque se a primeira for verdadeira, vai retornar falsa e já ferrou a minha conta. Entenderam? Então, se o consequente já é falso, nesse caso aqui, a consequência já é falsa, olha só. Não foi liberado para prosseguir viagem. Então, o antecedente ele vai ter que ser falso. Porque se o antecedente for verdadeiro, a gente vai ter um caso que retorne falso. Beleza? E agora a gente vai para a segunda parte da questão, se essa parte tem que ser falsa, o que vai acontecer? Bem, essa primeira parte é o A, que diz o seguinte: o motorista tem habilitação válida e passa no teste do bafômetro. Então eu estou falando do E. E quando é que o E vai ser falso, que é o que a gente precisa? Bem, é só voltar ao nosso material e dar uma olhadinha lá que a nossa conjunção E vai ser falsa quando uma for falsa. Se as duas for falsa, também melhor, mas basta que uma seja falsa. Então eu tenho que não P ou não Q. A única coisa que não pode acontecer é ambas serem verdadeiras, que aí retornaria verdadeiro. No resto dos casos, tendo pelo menos uma falsa, já é falso. Então eu vou voltar lá e eu vou escrever exatamente isso. Vou escrever o seguinte: eu preciso que o motorista não tenha
habilitação válida ou não passe no teste do bafômetro. Então a gente vai ter que ir para nossas alternativas buscando algo que diga que o Carlos não tinha habilitação válida ou não passou no teste do bafômetro. Ele precisa de ambas, ele precisa não ter habilitação válida e não passar no teste do bafômetro? Não, como eu estou falando do E, basta que uma seja falsa. Então, se ele só não tiver habilitação ou só não tiver passado no teste do bafômetro, isso já serve para mim. Então, vamos olhar nas alternativas e buscar a alternativa que mais dá match com o que a gente acabou de pensar. A diz o seguinte: Carlos não tinha habilitação válida, pois essa é a primeira coisa que os policiais verificam. Bom, a gente sabe se é a primeira coisa que os policiais verificam? Só olhando para a questão. Esquece o mundo lá fora. A gente não sabe. Então, bom, provavelmente não é essa questão. Vou botar só um X para a gente ver se a gente não acha algo mais de acordo com o que a gente pensa. B. Carlos não passou no teste do bafômetro, apesar de sua habilitação estar válida. Bom, isso pode ser um dos casos, mas não vai acontecer em todos os casos, entendeu? O Carlos pode ser que não tenha passado no teste do bafômetro e tenha habilitação válida, pode ser. Mas pode ser que ele tenha passado no teste do bafômetro e a habilitação não estava válida. E pode ter acontecido que ele não tenha passado nem no teste do bafômetro e nem a habilitação estar válida. Então isso aqui só reflete um de todos os casos. Então, não pode ser. C. Carlos tinha algum problema no carro que impediu o prosseguimento da viagem. Bom, aí foge totalmente do escopo da questão, né? Então, isso aqui não tem como ser. D. Carlos não tinha habilitação válida e não passou no teste do bafômetro. Bom, eu falei isso agora há pouco. Eu não preciso que ambas as coisas aconteçam. E quando eu estou falando de E, eu preciso que ambas coisas aconteçam. Preciso chegar lá com o RG e o CPF para tirar o meu benefício. Nesse caso, eu preciso que uma coisa, né, não aconteça. Ou seja, Carlos não tinha habilitação válida ou não passou no teste do bafômetro. Isso aqui vai representar um dos casos só, mas não vai representar todos. A verdadeira que a gente quer mesmo como resposta é a letra E, que diz o seguinte: Carlos não tinha habilitação válida ou não passou no teste do bafômetro. Isso aqui vai representar todos os meus casos, isso aqui vai ser sempre verdade, independente do contexto, tá bom? Então, a não pode ser, a B não pode ser, a C não pode ser e a D não pode ser. Por que que essas não podem ser? Bom, justamente porque eu falei. Ou fugiu do escopo da questão, falando que o carro tinha algum problema, ou que é a primeira coisa que os policiais veem. Se não está no enunciado, não é isso que eles estão cobrando, galera. Agora, as outras ali que poderiam ser. Bom, Carlos não tinha habilitação válida e não passou no teste do bafômetro. Ele estava pegando justamente um caso específico. Se isso acontecer, de fato ele não vai poder prosseguir, né? Então ele tenta te pegar nesse pulo aí, tipo, é verdade, mas não é verdade sempre, entendeu? Da mesma maneira que Carlos não passou no teste do bafômetro, apesar de sua habilitação estar válida. Nesse caso, ele não poderia prosseguir também, mas isso é só um dos casos, eu não posso afirmar para todos os casos. Agora, que Carlos não tinha habilitação válida ou não passou no teste do bafômetro, isso engloba todos os casos que Carlos só não tinha habilitação válida e passou no teste do bafômetro, ou que ele tinha habilitação válida e não passou no teste do bafômetro, ou que ele não tinha nenhum nem outro. E aí, quando engloba todos os casos, é a nossa alternativa final, tá bom? Por fim, vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte. E bem, vamos para a nossa última questão de hoje, que diz o seguinte. Considere a sentença. Se a calça é branca e a camisa é azul, então o sapato é preto. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é... E aí, a gente tem as alternativas. Bem, como vocês podem ver, é o se então aparecendo de novo. Então, a gente vai ter que fazer aquele mesmo esquema. Sublinhar o que vem do se até o então aqui. Então, a calça é branca e a camisa é azul. Isso vai ser o nosso A. A gente tem que o sapato é preto, vai ser o nosso B. E aí, se A, então, B. E aí, a gente está procurando agora um pouquinho diferente das outras questões, que nas outras questões a gente estava negando, né, buscando quando é falso ou quando é verdadeiro. Nesse caso, a gente está buscando uma sentença logicamente equivalente. E aí vocês vão ter que buscar lá no material da Dani
que tem uma parte que ela fala sobre sentenças logicamente equivalentes. Ela vai trazer exatamente isso aqui que eu peguei um print da apostila. Que se eu tenho se P, então Q, isso é equivalente a dizer não P ou Q. O que isso quer dizer? Se eu fizer a tabela verdade do P e Q, e se P, então Q, não P ou Q, ou seja, se eu fizer a tabela verdade desse cara e desse cara, vai dar os mesmos valores. Então vamos fazer juntos aqui. Deixa eu fazer aqui. P, deixa eu dar um zoom aqui. P, Q, vou precisar do não P também. Se P, então Q. Não P ou Q. Tá bom, agora vamos desenhar as barras. E olha, precisei de muitas aulas de desenho para fazer barras tão retas. Brincadeira. Ok, uma linha. Virou Excel já. Nossa tabela, beleza. Só forçar aqui. Bom, dá utilizável já. Bom, no P e Q a gente vai ter a nossa tabela padrão lá, que ou ambas são verdades, verdadeiro, verdadeiro, ou a gente tem verdadeiro, falso, ou falso, verdadeiro, ou falso, falso. Então a gente pode preencher isso automático. O não P é a negação do P. Então, onde é verdadeiro vai virar falso, e onde era falso vai virar verdadeiro. Então, no P eu tenho VV, vai virar um FF, VV. Da mesma maneira que, se eu estiver falando se P, então Q, eu vou ter justamente aquela tabela verdade que a gente já viu anteriormente, que é, quando ambas forem verdade, vai ser verdade. Agora, quando for verdade e a outra for falsa, aí vai nos retornar falso. E é o único caso que vai nos retornar falso. Porque as outras vão nos retornar verdadeiro. Lembra da história lá do se eu sou brasileiro, então uso a camisa do Brasil? Se eu for brasileiro e usar a camisa do Brasil, dentro da lei. Se eu sou brasileiro e não estou com a camisa do Brasil, violei a lei. Se eu não sou brasileiro, não tem como estar contra a lei, porque a lei é para brasileiros e eu não sou brasileiro. Então, verdadeiro e verdadeiro. E agora é o momento de tensão. A gente vai fazer um não P ou Q. Lembra do ou? Quando é que o ou é falso? A gente fez essa pergunta lá. O ou só vai ser falso quando ambas forem falsas. Caso contrário, vai ser sempre verdadeiro. Com essa informação, a gente pode voltar e analisar. A gente está falando do não P e do Q. Então, vamos olhar aqui, não P e Q. Esses dois caras. Quando é que os dois são falsos? Bom, na segunda linha, olha só, eu tenho falso aqui e falso aqui. Então, aqui vai ser falso. Agora, no resto, eu tenho pelo menos um verdadeiro. Então, aqui vai ser FV, vai ser verdadeiro. Aqui vai ser VV, vai ser verdadeiro. E aqui vai ser VF, vai ser verdadeiro. Tá bom? Então, como vocês podem ver, tem o mesmo valor na tabela verdade. Vocês não precisam fazer isso na hora da questão. Vocês só tem que ter isso mentalizado. E se vocês forem direto nisso aqui, já está tudo bem. Só estava querendo mostrar a explicação para vocês. E aí, vocês poderiam observar também que se eu tenho se P, então Q, quando eu falo não P, é quando eu estou me referindo aos casos que eu não sou brasileiro. E aí sempre vai ser verdadeiro, tá bom? Opa, circulei no lugar errado. Sempre vai ser verdadeiro. E aí o outro caso é ou que. Ou seja, ou a primeira é falsa, né? A gente tem aqui, a primeira parte é falsa, ou a segunda aqui tem que ser verdadeira. Deixa eu circular de verde aqui. É basicamente isso que eu estou dizendo. Isso aqui acontece, ou isso acontece. Se acontecer os dois, ou seja, a primeira ser falsa e a segunda verdadeira, seria esse caso aqui e acontece isso aqui. Então isso aqui é verdade, só queria mostrar para vocês. Voltando para a nossa questão, se isso é verdade, eu posso trocar esse se então por ou. Então vou apagar o se então e trocar por ou. Só que eu tenho que fazer os ajustes, né? Por exemplo, é não P ou Q. O Q vai se manter, então esse final aqui está de boa. Ou o sapato é preto. Só que a primeira parte é a calça é branca e a camisa azul. Eu vou ter que negar isso, porque era o meu P, né? O A era o meu P. Então eu vou ter que fazer o não P, ou seja, eu vou ter que fazer o não A. O não A é a negação de a calça é branca e a camisa é azul. Como é que eu nego o E? Bom, para eu negar o E, basta que uma seja falsa. Lembram disso? Olha só. Só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras.
Se uma for falsa, já não serve. Então eu tenho que não P ou não Q. Aplicando isso na nossa questão, a calça não é branca ou a camisa não é azul. Então a nossa frase fica: a calça não é branca ou a camisa não é azul ou o sapato é preto. A gente tem que buscar a alternativa que reflete exatamente isso. Alternativa A, vamos olhar então. A calça não é branca ou a camisa não é azul ou o sapato é preto. Exatamente o que a gente estava procurando, alternativa A, tá bom? Se a gente continuasse testando as outras, vocês veriam que não bateria com a que a gente quer falar. Ou refletiria um caso específico só, mas não iria refletir todos os casos. E a primeira é exatamente o que a gente precisava. A calça não é branca, ou a camisa não é azul, ou o sapato é preto. Beleza, galera? Então, assim eu encerro o nosso vídeo de hoje com uma explicaçãozinha sobre proposições compostas e as questões que vocês estavam com dificuldades, tá bom? Se vocês tiveram dificuldades a resolver essas questões, é normal, FGV é complicado mesmo, mas com a prática, com o tempo, a gente vai pegando o jeito da coisa. Como vocês podem ver, o que mais caiu aqui foi o sim, então, e como negar o sim, então. Parece também bastante o e e o ou. E como negar o e e o ou. Esses três eu dei exemplos com leis. Acho que isso vai ajudar bastante vocês na hora de trabalhar. Então, quando se derem de cara com uma questão dessas, pensem na lei. Podem formular uma lei de vocês, mas algo que faça sentido para vocês, tá bom? Mas essas três são muito importantes, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado pela atenção e fico no aguardo para mais questões e mais dúvidas. Até mais!